Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, você que me acompanha nas aulas de Homem, Cultura e Sociedade. Estamos todos aí? O professor está aqui já. Obrigado pela sua atenção, gente, hoje, nessa manhã gostosa de trabalho. Vamos dar sequência à nossa disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou o professor Altair Ferraz Neto. Estou aguardando você aqui na sala. Estou vendo que já tem bastante gente aí, ó, esperando, né? Só aguardando a nossa aula de hoje. Tá uma manhã agradável, um dia legal. Fernando, bom dia para você também. O Fernando já mandou um salve aqui no chat. Para todos vocês, gente, que estão assistindo a aula, só um minutinho de atenção, porque eu quero essa devolutiva sua, saber se você está me ouvindo bem e se você está me visualizando aí no seu vídeo, né? O professor não aqui o professor não consegue ficar mais bonito que isso não, mas só visualizar para a gente pegar o conteúdo da aula já está ótimo. Então dá essa devolutiva para a gente aí, ó, para mim, né? Especificamente que eu estou aqui antenado em dividir com você. Patrícia, bom dia. Valéria, bom dia você também. A Raíssa, ó, pessoal que tem participado bastante das últimas aulas. A Viviane, a Edilane, Abraão, a Márcia, a Raquel. Então, obrigado pela participação de cada um de vocês. Obrigado por me permitir entrar no seu ambiente de estudos. Nós vamos começar uma aula hoje de Homem, Cultura e Sociedade, hoje o encontro número 4, né? Essa semana, basicamente, do nosso encontro número 4. Hoje eu vou pedir a compreensão de vocês para com a minha aula, que eu vou dar uma aula aqui de frente para a câmera, mas uma aula um pouco sentado, né? Um mau jeito nas costas meu aí, e a mania minha de professor impede que eu dê aula sentado. Eu gosto de gesticular, eu gosto de falar com você, então gosto de dar aula em pé, mas como a gente passa muitas horas em pé, as costas ficam um pouquinho prejudicadas nesse sentido. Então peço a compreensão de cada um de vocês, que hoje eu vou dar aula daqui, tá? Mas isso não afeta em nada a nossa imagem, principalmente o nosso conteúdo. Então, nós caminhamos hoje para a aula número 4, da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou o professor Altair Ferraz Neto. Se você está me acompanhando nesse encontro e por uma eventualidade não conseguiu acompanhar os outros, a minha formação, eu sou, na realidade eu sou formado, eu sou graduado em Ciências Sociais desde 2004 já, minha trajetória de estudos aí tem alguns anos. Sou especialista em gestão de políticas públicas para a infância e para a juventude. E o meu mestrado foi em Ciências Sociais também, com ênfase em Ciência Política. Foi por esse motivo que fui convidado a trabalhar essa disciplina teórica, basicamente, com você. Você pode perceber que a disciplina tem um nome grande, né? Você que vem acompanhando as aulas, nós estamos aí desenvolvendo a ideia de relação entre homem e sociedade, e mais à frente, nos nossos encontros, nós vamos nos aprofundar, nós vamos nos aprofundar ou aprofundarmos no conceito de cultura, tá bom? Fique tranquilo. Então, nós vamos perpassar por esses grandes temas das ciências sociais, com os quais, ou sem antes, nós não podemos fazê-lo sem a devida atenção ao que é as ciências sociais e ao que tipo de sociedade é que nós vivemos. Foi isso que nós fizemos nos nossos primeiros encontros. Então, como eu gosto de abrir a aula falando para todos vocês, num momento mais didático, nós vamos dividir a aula com interações, né, basicamente 2 momentos de interações, porque essa aula você tem assistido, ela passa rápido, né? Quando a gente começa a desenvolver os conteúdos, aí a gente vai lá no chat e volta e fecha a sessão do livro. Didaticamente falando, nós estamos ali no seu capítulo 2 do livro, basicamente, tá? Nós estamos no encontro 4, nós começamos agora o capítulo 2, né? Estamos no início ali do seu capítulo 2. Então, vá no livro de Homem, Cultura e Sociedade, que você vai encontrar os temas que nós trabalhamos aqui.
Eu estou me guiando pelo seu material por um ponto de vista mais didático. Então, você vai conseguir apanhar as literaturas, apanhar as bibliografias. Quem me conhece já das aulas sabe que ao longo do percurso da aula eu vou dando algumas referências. É uma disciplina teórica, não há como a gente progredir nessa disciplina sem a devida atenção, a devida leitura. Para você que imagina que o seu curso não tem nada a ver com a disciplina, eu já faço uma ressalva. Na realidade, tem sim. Tratar temas como relação do indivíduo à sociedade perpassa o mundo em que você vive, o curso que você está inserido, a sua atividade profissional e, sobretudo, um leque de possibilidades mais amplo a nível filosófico, reflexivo e também prático. Sobretudo porque a praxis humana perpassa por um processo de conhecimento que é histórico. Você viu isso nos dois primeiros encontros, nós formamos a compreensão da sociedade moderna. Qual é a forma que eu me objetivo no mundo? Um mundo de mercadorias, um mundo em que você me assiste agora, em que a gente divide esse momento de aula mediante ferramentas. Essas ferramentas foram socialmente construídas, assim como o seu curso, assim como a sua atividade humana dotada de um sentido. Esse sentido é social, essa sociedade foi criada como um complexo de relações sociais. Objetivamente falando, vivemos num mundo material, mas também de relações que foram criadas historicamente. Essas relações sociais é o que define sociedade. Então, se você me perguntar, professor, antes de começar a aula, define sociedade para a gente, já que você está trabalhando com uma disciplina em que o título da disciplina pressupõe o tema da sociedade. Sociedade é o conjunto das relações sociais. Por que eu falei relações? Porque isso define a diferença do que nós vamos ver hoje, da sociologia, das ciências sociais, para as outras ciências. Não que as outras ciências não se proponham a entender a sociedade, não é isso. É que o objeto de estudos da sociologia é a sociedade. Para entender a sociologia vai nas relações, vai na relação. Não na minha relação unicamente, não na sua relação unicamente, mas do âmbito dessa totalidade de relações. Começando a aula de hoje, nós vamos falar do encontro número 4, nós vamos falar da fundamentação científica. Nós já fizemos um percurso histórico. Olha só, rapidamente falando aqui com você. Aula número 1. Nós conhecemos aí a passagem para a sociedade moderna. Entendemos um pouco do feudalismo. Um modelo que nos permitiu de sociedade, uma forma, um modo de produção que nos permitiu aí chegarmos até aqui. Na realidade, a Idade Média dura 1000 anos, no qual um regime feudal também, comunidade produtiva, sustentou formas específicas de relações que originaram uma classe. Essa classe é a burguesia, a qual revoluciona os meios de produção em troca, sobretudo ali no século XVIII, final do século XVIII, você tem as revoluções burguesas, você tem a Revolução Industrial, e aí inaugurando uma era racional, uma era da razão, uma era de uma sociedade em que os meios de produção em troca agora são mercantis, e depois industriais, da manufatura para a maquinofatura, uma sociedade capitalista. Na aula número 2, nós nos aprofundamos no conhecimento dessa sociedade capitalista. Na aula número 3, nós começamos a entender a importância das ciências sociais. E na aula de hoje, nós vamos entender a sociologia, à luz de alguns autores considerados clássicos. Então, é muita leitura. São muitos autores importantes, em que eu peço a sua compreensão e a sua permissão para entrar aí no seu espaço de estudos, tá? Vamos começar a aula de hoje. Eu vou pedir a sua opinião, porque eu gosto de dividir a tela, tá? Deixa eu jogar aqui, em que eu fico ao lado, né, explicando os slides. Eu acho que é mais didático e eu acho que é mais compreensível, tá bom? Vamos caminhar então. Bom dia para todos vocês, gente. Eu vi que bastante gente mandou um bom dia aqui. Nós estamos bem aqui, ok, com o áudio, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então é o seguinte, Homem, Cultura e Sociedade, encontro número 4. Nós vamos caminhar a aula de hoje para as diferentes interpretações da realidade social. Nesse sentido, gente, trabalhando aí com as diferentes interpretações da realidade social, nós vamos falar um pouquinho
da introdução às teorias sociológicas consideradas clássicas. Por que nós vamos fazer isso? Né? Deixa eu situar cada um de vocês. Nós vamos fazer isso hoje, sobretudo porque, se eu quiser me aprofundar em determinado campo teórico para compreender a sociedade, eu só posso fazer através de ferramentas, não posso? Se você faz um curso de exatas, você não precisa de uma fundamentação para encarar ali objetivamente o seu objeto de estudos? Então, a sociologia tem como objeto de estudos, a ciências sociais de maneira geral, tem como objeto de estudos aí a sociedade. E é nesse sentido, gente, que entender a sociedade pressupõe também o uso de ferramentas. Quais são essas ferramentas, professor? São os conceitos. Os conceitos foram construídos da maneira científica, e nós vamos entender aí através das teorias consideradas clássicas para a sociologia. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então, nós vamos conhecer hoje, tá? Fique tranquilo, eu vou didaticamente explicando, num passo a passo, nós vamos caminhando juntos. Nós vamos conhecer as diversas correntes teóricas que explicam o homem, a vida em sociedade e as diversas formas de explicação da realidade social. A busca da cientificidade da sociologia. Nós vamos nas leituras falar um pouquinho de dois autores, principalmente, tá? Hoje, nós vamos falar do Emile Durkheim e do Max Weber, tá? Então, hoje nós não vamos falar do Marx, a não ser para situar as ciências sociais aí no âmbito da compreensão dos conceitos. As diferentes interpretações da realidade social, né, a gente pode começar desenvolvendo a ideia entre natureza do conhecimento. Qual é a ideia? Qual é a diferença, gente? Você sabe qual é a diferença entre o senso comum e a ciência? Porque é muito fácil, né? Nós compreendemos, aí nós estamos numa universidade, então nós estamos fazendo ciência. Necessariamente fazer ciência é um desafio e tanto, sobretudo por todo o percurso histórico do conhecimento e também da comprovação das hipóteses, ou do uso de outras metodologias. Nesse sentido, a diferença entre a ciência e o senso comum, ela foi principalmente para nós aqui debatida quando daquela passagem do iluminismo. Você se lembra no século XVIII, rompendo em que eu falava com você, que nós rompíamos todo aquele tradicionalismo, sobretudo do clero católico que dominou durante a Idade Média, num período aí de mais de 1000 anos de história, as relações, sobretudo na Europa, responsável por esquadrinhar o planeta, rascunhar o planeta depois das grandes navegações no período mercantilista também. Esse modelo, sobretudo da Idade Média, ele foi rompido no campo filosófico, também no campo ideológico, também no campo político e no campo material, por um pensamento que, a partir do século XVIII, começa a questionar as velhas instituições. Esse pensamento é a corrente filosófica do iluminismo. Ficou muito conhecida na França, mas vários pensadores da época, sobretudo, tentaram entender com o uso da razão e essa nova sociedade que surge. Então, a razão aí é um ponto importante em que nós temos que nos debruçar. Então, a diferença entre ciência e senso comum, para nós aqui, ela pode partir desse rompimento com o dogmatismo e a tradição da dominação do clero do antigo regime. Então, você vem que o conhecimento científico, e não só ele, tá, gente? Eu estou resumindo porque é assim que nós vamos compreender nessa disciplina. Olha só. Professor, não teve o uso da razão antes disso? Teve sim. Você já viu comigo aí, inclusive em alguns momentos, que lá atrás, na Grécia Antiga, nós temos a noção interessante do uso racional, de uma filosofia da moral, onde o Sócrates já rompia com os sofistas, os mestres na arte da retórica, principalmente nós estamos falando da Grécia Antiga, da Atenas, do século IV, antes da era cristã. Então, o uso da razão, ele precede, sobretudo, o século XVIII, obviamente. Mas só é possível fazê-lo dessa forma para uma sociedade moderna, que é a que temos hoje,
mediante um rompimento ali com o antigo regime, né, e o campo de ideias que sustentou, sobretudo, a Idade Média. Daí que a ciência, ela se propõe a um conhecimento rigoroso, racional, com uso de método próprio, que é um domínio organizado do saber. Essa forma de saber científico é muito própria a partir aí do século XVIII. Gente, eu estou basicamente escrevendo com o mouse, tá? Então, peço a compreensão de vocês. Onde o que é comum é um modo de expressar a partir da experiência, a vivência e a observação. Por exemplo, nós estamos conversando fora aqui da universidade, a gente vai, né, e resolve expressar uma opinião política. Olha, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. Isso não é fazer ciência, isso é o senso comum, porque parte da minha realidade imediata, sem o uso da observação rigorosa, sem o uso de um método, sem o uso da comprovação de pesquisa científica, de dados científicos, e que estejam a serviço da comprovação daquela ideia, da qual já está baseada em estudos anteriores, porque a ciência ela caminha assim, ó, dessa forma, né? Eu não posso reinventar a roda, eu tenho que partir do que já está colocado. Então, nesse sentido, a ciência se separa do senso comum de uma maneira grande. Então, é isso que eu queria definir com vocês aqui, já nesse momento da aula, essa diferença entre a ciência e o que é senso comum. E eu não posso utilizar um pensamento científico para sustentar opiniões imediatas, porque a ciência ela vai derrubar essas opiniões. Epistemologicamente falando, e aqui a epistemologia é o próprio estudo do conhecimento, né? É o estudo aí o estudo do estudo, por assim dizer, né? Então, epistemologicamente falando, os fatores que definem o que nós vamos chamar de estrutura da sociedade é o seguinte, ó, seu aspecto cultural, a maneira de pensar, de abordar a realidade, né? Se pensarmos historicamente, como nós viemos construindo, no final do Antigo Regime, nós passamos do teocentrismo para uma ideia mais antropocêntrica, onde agora os estudos estavam focados no homem, no indivíduo, desde os resgates já do Renascimento e até o Iluminismo no século XVIII. No aspecto político, há um processo revolucionário, onde as monarquias absolutas na Europa, elas são derrubadas. Revolução Francesa, você tem agora a República instituindo regimes e chegando até a ideia de um regime democrático. No ponto de vista econômico, estruturalmente falando, a Revolução Industrial já muda, altera, revoluciona, né, como o termo está falando, todos os meios de produção em troca. Então você tem uma economia agora que é industrial. Daí que surge no século XIX análises voltadas à compreensão da sociedade. Essas análises, a sociologia, principalmente no século XX, com o Durkheim e o Weber, aqui, ó, se sustenta com o status de sociológica. Porém, o Marx aqui nunca teve a pretensão de ser um sociólogo, mas ele se torna, para a sociologia, um autor muito importante pelo seu método, que é o materialismo histórico e dialético, tá? Então, só para que você compreenda, gente, então nós estamos falando agora do século XIX, onde as teorias que vão compreender a sociedade, elas começam a se consolidar. Então, para a gente aqui, eu vou resumir em 3 principais clássicos da sociologia. Óbvio que tem mais autores, mas aqui, para o nosso ponto de vista mais didático, essa intenção aqui vale muito a pena, porque eu quero que você observe os métodos que cada um deles vão utilizar para compreender e inauguraram também, construíram para compreender a sociedade. Olha só o Marx. O Marx é um grande autor e ele é uma espécie de divisor de água do século XIX. Por que ele é divisor de águas, professor? Porque ele, na realidade, com a sua teoria, ele pressupõe a compreensão de uma nova sociedade. Então, a ideia, o conceito de revolução para o Marx é como se fosse o núcleo aí da sua teoria. Então, a teoria do Marx é conhecida como a teoria da transformação social, porque ele viu, através do seu método, que as diferentes sociedades humanas produzem, mesmo produzindo de formas diferentes a vida, produzindo e reproduzindo a vida, historicamente,
contrai determinadas relações. Essas relações são relações de produção e, ao mesmo tempo, relações políticas, ideológicas, culturais daquela sociedade. Ele só pôde ver isso através do seu método histórico dialético. O que é isso? É uma inversão metodológica lá do Hegel, que compunha a filosofia alemã do século XVIII para o século XIX, muito conhecido. O Marx mesmo era um hegeliano de esquerda que inverteu a dialética hegeliana. A dialética é aquele método que olha para a realidade em tese, antítese e síntese. Então, o que é isso, professor? Olha só, método histórico dialético. É um método materialista. O que quer dizer o método do Marx? O Marx é o seguinte, ele viu que na história material humana, na maneira como nós produzimos a vida, eu falo socialmente, tá? Nós também reproduzimos a vida. E para olhar a sociedade, eu tenho que olhar no seu aspecto histórico das diferentes sociedades. Só posso fazer isso dialeticamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que nesse jogo de perguntas e respostas que eu travo com o meu ambiente, ou com a sociedade, ou com as relações, é que eu construo também novas formas de perguntas. Ou seja, eu descobri que eu tenho um mecanismo legal, uma ferramenta legal que nós podemos nos observar aqui em aula aqui, ó, via vídeo, né? Nós estamos conversando, né? Aproximando a nossa distância via vídeo. Eu descobri isso e a partir disso eu construo novas ferramentas que vão aprimorar esse processo e também dominar a natureza, transformar a natureza de acordo com o que eu necessito. Mas não só isso, eu construo junto com isso toda uma sociedade. Esse jogo, essa espécie de jogo de perguntas e respostas é o método dialético. Então, é compreender a sociedade na sua dinâmica, no seu movimento. É isso que a dialética do Marx faz. Então, esse é um método que revolucionou, por isso é um divisor de águas no século XIX, porque ele esgota, por exemplo, a teoria do valor-trabalho, e depois os economistas vão para a teoria do valor-utilidade. Então, o Marx é um autor importante, e que, dividindo aqui a atenção com você, nós passamos já aí, ó, final do século XIX e o século XX, com esse autor aqui, ó. Gente, o David Emile Durkheim. Esse aqui é considerado o fundador da sociologia, é um pensador importante, porque com ele a sociologia ganha o status de ciência. Esse aqui é um autor importante, porque ele utiliza as correntes teóricas, principalmente no século XIX, que vem daquela ideia do positivismo, onde um método é mais utilitarista, é mais funcionalista. A divisão do trabalho social é que define a sociedade para o Emile Durkheim, né? Não o materialismo. Então, há uma ideia de uma ciência social dos indivíduos, mas das instituições. Nós vamos falar um pouquinho desse autor, tá? Mais à frente. Então, o que eu quero que você compreenda do Emile Durkheim? Com Emile Durkheim, a sociologia vira uma ciência, ele coloca objeto e métodos próprios como uma ciência autônoma, ele vai verificar os fatos sociais, olha para a sociedade através de fatos sociais. A teoria do Emile Durkheim é a teoria dos fatos sociais, porque ele vai dizer o seguinte, nós temos que tratar os fatos sociais como uma espécie de coisa, de objeto mesmo, né, como um corpo orgânico, a sociedade é um corpo orgânico aí, dotado do seu funcionamento, por isso funcionalista, e que nós temos que aprimorar, resolver os problemas de uma forma mais funcional. E nesse sentido, Durkheim aí vai entender a diferente sociedade, aí, tipo, principalmente em dois modelos, né, através da divisão do trabalho social. O que quer dizer isso? Tem formas de agir que são determinadas nesse sentido em sociedades pré-capitalistas e depois na sociedade capitalista. Por isso que esse autor está vendo a sociedade capitalista como a sociedade mais complexa que nós já tivemos. Depois ainda eu tenho Max Weber. Esse autor é um autor complexo, um autor importante para as ciências sociais de maneira geral e para outras ciências também. O Max Weber escreve um livro chamado Economia e Sociedade, muito estudado na economia também, onde ele inaugura um método compreensivo. O que é isso? A sociologia do Weber é a sociologia compreensiva, porque o ponto de partida do Weber é o indivíduo. De início,
A sociologia, para o Weber, é uma ciência social dos indivíduos. Os indivíduos que contraem relações sociais. Essas relações, o Weber vai chamar de ação social. Então, a teoria do Weber, ela vai entender que nós passamos por um processo de racionalismo e desencantamento do mundo. O que quer dizer isso? Na sociedade capitalista, é uma sociedade complexa, racional, onde nós temos valores éticos, sobretudo, muito ligados ao rompimento do antigo regime e à ideia do indivíduo. Então, as minhas ações é que vão definir a sociedade, as suas ações é que vão definir a estrutura social. Ele vai falar da liderança carismática, sobretudo por um processo de dominação, tá? Na ideia da teoria política. Então, você tem três perspectivas muito distintas de análise, e que as três perspectivas desses autores consolidaram as ciências sociais do século XX, século XIX e do século XX. Então, é a partir daí que nós vamos compreender a sociedade. Combinado? Calma, fique calmo que eu vou falar um pouquinho de cada um dos autores, e aí isso vai ficando mais um pouco mais claro para a gente, tá? Indivíduo ou sociedade? A ideia é tornar possível um maior grau de consciência, ou seja, de conhecimento, compreensão da realidade da qual nós, seres humanos, somos parte, e na qual nós atuamos teórica e praticamente. Tornar humano o que é humano, mediante um processo de socialização. É isso que a sociologia vai entender. O homem está à frente ao mundo natural, que não foi construído por ele. Pensa no homem enquanto gênero humano, tá, gente? Eu e você. Que não foi construído por ele. Regido por leis próprias, independentes de qualquer desejo ou intervenção minha ou sua. Nós chegamos no mundo, ele já está pronto, ele já está aí. A educação, como um processo de formação humana, é importante. Tornar humano o que é humano. Um processo de humanização que passa por um processo de socialização, na qual nós precisamos empreender que tipo de sociedade eu vivo para poder transformá-la. Então, nesse sentido, a educação é um processo importante. A educação, eu estou falando uma educação como um ato educativo de apreender a realidade em que eu vivo. A sociologia é uma disciplina generalizante que se preocupa, sobretudo, com a modernidade, com o caráter e a dinâmica das sociedades modernas ou industrializadas. Ela estabelece uma relação mais direta com as questões que dizem respeito à nossa vida cotidiana, o desenvolvimento do urbanismo moderno, crime, a punição, questão de gênero, questão da família, questão da religião e o poder social e econômico, enfim, inúmeras questões que passam pela sociedade, sobretudo pelo construto do que nós fizemos até aqui, historicamente falando, e na realidade objetiva em que eu vivo. Eu preciso modificar as coisas, eu preciso entender em que mundo que eu vivo. A sociologia é ela quem compreende. Quer ver um exemplo? Como é que a gente compreende fenômenos como a questão do desemprego? É só via economia, do ponto de vista mais... Não que a economia não seja uma espécie de ciência social, tá, gente? A economia também é uma ciência social. Mas qual é a ciência que se debruça a compreender as conexões estruturais da vida humana, sobretudo com essa relação, especificamente, dos fenômenos da desigualdade na nossa sociedade? É a sociologia. Nós precisamos entender o que nós construímos e a maneira como agimos. Isso quem faz é a sociologia. Então, a sociologia ela se debruça a compreender as relações sociais nesse âmbito. E aí nós conseguimos entender fenômenos que socialmente são históricos. A desigualdade, o desemprego, a questão, o debate sobre o preconceito, enfim, não só restrito a esses temas, mas com uma compreensão mais reflexiva da nossa sociedade, né? E objetiva também, porque nós estamos falando da ciência. Cultura e as ciências sociais. A cultura é um conjunto complexo de conhecimentos, crença, arte, a moral, os direitos, então tudo que é socialmente construído. São os costumes, hábitos adquiridos pelos indivíduos em sociedade. A ideia de cultura e socialização, por exemplo, hoje passa pela compreensão de uma sociedade capitalista. Por isso que você encontra, às vezes, termos aí de que nós vivemos uma cultura capitalista.
Porque ela é hegemônica. Isso não quer dizer que não existam outros modelos de sociedade dentro da nossa. É porque o capitalismo ele é um modo de produção hegemônico. É o que a gente, é o que nos define na medida planetária. Vamos assim exemplificar, né? Mas é que não está no planeta, está na relação. Como é que hoje você se alimenta? Como é que hoje você se veste? Como é que hoje você vive cotidianamente, né? Nós vivemos numa dimensão de uma sociedade capitalista. Se eu quero me alimentar, eu não vou mais até a mata, numa divisão do trabalho entre agricultura e a caça, pesca e a coleta. Não, eu não faço isso. Eu vou até um supermercado e eu compro. E aí eu tenho uma relação. Então, é nesse sentido que hegemonicamente vivemos no capitalismo, tá bom? Só para nós compreendermos a ideia de cultura nesse sentido. Deixa eu dar uma olhada, né? A aula que teve aspectos amplos até aqui. Deixa eu dar uma olhada no que você me enviou aqui no chat. Sobre a aula de segunda-feira, tá bom? Para você que acompanha, de repente, os dois encontros, o que ocorreu, gente, não foi culpa de ninguém, principalmente nem de vocês e nem de nós aqui. Foi uma queda no sistema do Teams, da aplicação da Microsoft, tá bom? Então, aquela aula que nós teríamos na segunda-feira foi gravada. E eu não sei como é que a gente vai fazer agora para eu aqui agora, tá? Mas o pessoal já está vendo para viabilizar a disponibilização para vocês. Mas, em todo caso, essa aula que eu estou trabalhando aqui com você é a mesma aula, né? O mesmo tema, são os mesmos conteúdos da aula de segunda. Perfeito? Esclarecido aí? Deixa eu ver aqui, questões de conteúdo, tá, gente? Eu vou priorizar a questão de conteúdo. O Marcos vai falar, essa matéria tem uma função humanística super profissional. Obrigado, Marcos, pela colocação. É uma disciplina teórica, né, Marcos? Mas não. E aí você me lembrou de um esclarecimento importante. Obrigado aí pela sua questão. Gente, para você que tem assim, dificuldade em materializar uma disciplina teórica, eu posso indicar que nós vamos falar hoje, uma leitura muito interessante, mas ao mesmo tempo um pouco pesada, né, para quem está começando a compreensão da sociologia e das ciências humanas, que se chama O Suicídio. É exatamente esse tema. É uma obra do Emile Durkheim. Ali, tá? Eu não vou me aprofundar nessa obra, porque eu não vou cobrar essa obra, ninguém vai cobrar de você, só estou dando um exemplo aqui pela questão que o Marcos levantou. O Emile Durkheim vai fazer um resgate, inclusive com dados funcionalistas, da questão do suicídio na Europa nos séculos anteriores. Então ele vai fazer uma análise sociológica importante. Eu estou falando isso para você que não materializa as ciências humanas e a sociologia, para você que vê como abstrato. É o contrário de abstrato. A abstração são conceitos, mas os conceitos são ferramentas para comprovar a realidade prática que nós vivemos. O fato de eu não conseguir colocar uma relação social na bolsa e analisar num laboratório específico, ali físico, falando concretamente, não quer dizer que relação social não seja algo concreto, gente. É sim. Então é isso que nós precisamos tirar da cabeça, de que por ser uma disciplina teórica, ela não é essencialmente prática. Pelo contrário, para compreender a sociedade em que eu vivo, é necessário instrumentos, conceitos, abstrações. E isso é a filosofia quem vai dar já lá atrás. A filosofia, por isso que a filosofia, ela é tida como a mãe de todas as ciências. Obrigado aí, Marcos, pela sua colocação. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Pessoal, eu vou mais nas questões de conteúdo, porque é o seguinte, porque o nosso tempo é rápido, e porque também eu não tenho acesso ao ambiente de vocês, eu não sei o que está disponibilizado para vocês, não consigo disponibilizar links, aulas, essas coisas não é por aqui, não é por mim. Então, um caminho ideal para você fazer é procurar o seu tutor, ele vai direcionar você, tá bom? Faça uso, você tem várias ferramentas disponíveis para você estudar. Tá? Use a sua biblioteca virtual, use o seu tutor, essas questões com relação a mais administrativas, eu não tenho como resolver aqui para você, nem que eu queira, tá bom? Não é que eu não quero, né, dividir isso com você, é que eu não consigo por aqui, tá bom? Eu peço a sua compreensão com relação a isso. Deixa eu ver.
A Giovana vai dizer a ciência tem análise científica, né? Ô, Giovana, é legal a sua questão, só, por um ponto aí que eu quero falar para todos vocês. Imagina assim, ó, antes do iluminismo, quem eram os pensadores? Idade Média, você tem as escolas filosóficas muito voltadas ao debate entre fé e razão. Santo Agostinho, né, São Tomás de Aquino, né, o são aí, fazendo uma analogia ao dogmatismo católico, sobretudo na Idade Média, mas são filósofos. Na escola de filosofia patrística, na escola de filosofia escolástica, eles são utilizados como referência geral. Antes disso, você tem já na Antiguidade, Roma, Grécia. A Grécia Antiga, sobretudo no século IV a.C., o pensamento filosófico, a filosofia com o uso da razão. Então você tem um caminho longo. Você tem, ao final da Idade Média, ali, o Renascimento. Leonardo da Vinci é um dos maiores expoentes aí nesse sentido. Vocês têm já também na ciência política, você tem Nicolau Maquiavel, entendendo um processo de unificação italiana e a função e a ideia de um Estado moderno. Então a ciência ela vai se construindo, não é de agora que o professor está aqui falando, porque eu quero falar nesse sentido com vocês. Não é isso. A ideia é mais ampla. É todo um conhecimento aí científico que vem sendo construído, os métodos também. É por isso que Einstein, por exemplo, suplanta as próprias leis de Newton, né, com relação à teoria específica e à teoria geral da relatividade. Então, ele só o pôde fazer porque ele teve Newton anteriormente. É isso que eu quero que vocês entendam. O pensamento científico, ele não é dado a esmo. Tive uma descoberta e pronto, acabou. Não. As descobertas, elas têm que ter um ponto de partida. E é isso que a ciência faz. É assim também na sociologia. Obrigado, Giovana, pela lembrança aí da ideia de ciência. E você complementa, né? Comprovação das hipóteses que validam um conceito analisado. É sim, Giovana. Só que comprovação de hipóteses também já se remete a métodos específicos, porque daí eu construo um arcabouço anterior de perguntas em que eu vou comprovar minha hipótese. No caso do materialismo histórico e dialético, e da dialética como método, eu tenho a síntese e não a hipótese, tá? Vamos ver aqui. O Paulo... O senso comum seria ter bom senso. A ideia de senso, da palavra senso, o Paulo, não tem relação a ideia de bom ou ruim. O senso comum ele pode ser bom, pode ser ruim, porque a sua pergunta ela está voltada à compreensão do senso moral no processo. Mas o senso comum é aquele conhecimento enraizado, ou seja, eu vou fazer isso porque sempre foi assim. A minha opinião sobre isso eu tenho, pelo que eu vi na minha vida até agora, as minhas relações, eu falo para você que isso é assim. Sabe? Isso é o senso comum. O comum é o comum a todos, mas não no sentido de comprovar hipóteses metodologicamente falando, com comprovação sistemática a nível de tudo isso que eu falei antes, de toda a ciência anterior. Não é isso. Então, tudo que não é isso, não é científico, pode ser voltado à ideia do que é senso comum, né? A opinião, né? O senso imediato. O Paulo, a ideia do senso comum ele está muito ligado ao meu imediato, né? A minha percepção imediata. Mas isso no construto, quando se fala de ciência social, de relações, tá bom? Aqui tem um pedido para usar o exemplo dos nossos dias atuais, eu uso. A questão é que eu preciso me remeter à história, sobretudo porque eu estou falando do processo de construção da sociologia. Mas obrigado pela sugestão. Vamos ver. Monique, ótima explicação. Obrigado, Monique, pelo elogio. Vamos lá, caminhamos juntos. Bom dia. Nesilda. A Nesilda me pergunta, por que Emílio Durkheim indica um método de investigação? O Durkheim, na realidade, Nesilda, ele já está se baseando em toda uma tradição científica do século XIX, que era compreender a sociedade. O porquê que ele indica esse método é porque ele percebe que a sociedade nós vivemos em constantes crises. É por isso que a sociologia aparece com Durkheim como uma ciência da crise.
Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer nós precisamos agora organizar essa sociedade, né? Nós vamos entender essa sociedade de uma forma funcional, é um corpo orgânico que precisa funcionar direitinho, é uma sociedade bem complexa, então nós precisamos entender os fenômenos sociais e como ela funciona. É por isso que ele constrói esse método de investigação da sociologia. Nesilda, a sua pergunta é importante, ela já antecipa um conteúdo que a gente vai falar ainda na aula de hoje, eu quero que dê tempo, mas nós já estamos aí caminhando, conversando um pouquinho mais sobre isso, que está no livro que se chama As Regras do Método Sociológico, tá bom? Eu deixo para todos vocês, tá? Emília Durkheim, As Regras do Método Sociológico. Ou então, você pode fazer uso da sua biblioteca virtual, num título que se chama A Sociologia de Emília Durkheim, né? Ou qualquer referência aos livros na sua biblioteca virtual de introdução à sociologia. Esses 3 autores clássicos vão estar lá, então busque essas referências que eu deixo em aula para você, tá bom? As regras do método sociológico. Tá? Ele faz isso, Nesilda, para explicar aquela sociedade capitalista em constante crise. Então, ele quer entender o funcionamento social, por isso que ele constrói um método próprio, científico, para compreender essa sociedade. E com isso ele origina a sociologia. Tá bom? Gente, o tempo está avançando rapidamente por aqui, né? Tem uma última pergunta aqui. Professor, estamos em uma época com excesso de senso comum? A ideia é a seguinte: o senso comum sempre existiu, o conhecimento científico é que avança e se constrói, tá bom? O que é comum, uma explicação do mundo pelo senso comum, ela sempre existiu, é a maneira como nós nos relacionamos socialmente. Agora, o conhecimento científico é que precisa ser construído, né? Verificação, hipótese, etc. Vamos avançar aqui, gente? Por favor, porque agora eu vou ter que passar bem rápido para a segunda parte da aula, que nós vamos falar do Weber. Weber, o método compreensivo. O Weber, então, ele já está escrevendo aqui no século XX, ele morre em 1920, um ano antes ele deixa o seu famoso livro, a famosa conferência, né, Ciência e Política, 2 vocações. O Weber fala de uma forma específica de racionalismo, resultado do desencantamento do mundo. O que é isso? Nós estamos falando aqui, gente, do século XVII para o século XVIII, tá? O Weber escreve no século XX, mas ele está entendendo esse processo de racionalismo a partir do século XVII e XVIII, com as reformas protestantes, com esse espírito do capitalismo. O Weber vai ver uma espécie de ética protestante aí, que vai originar um capitalismo mais tarde, que é todo aquele rompimento com o tradicionalismo do antigo regime, da Idade Média. Então, há esse processo de desencantamento do mundo para o Weber, onde a essência agora é o trabalho, 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 e o aumento da eficiência e da produtividade. O espírito do capitalismo, para o Weber, é uma espécie de ética de vida, um modo de ver e encarar a existência. Ser capitalista é ser disciplinado, motivado pelo sentido do dever, pela honestidade, pelo trabalho, é ser uma pessoa ascética. Weber tem um conceito que eu quero que você se aprofunde nas leituras, que se chama ação social, que é toda conduta humana dotada de sentido. O indivíduo age conduzido por motivos que resultam da sua influência, da tradição, da emotividade, dos interesses racionais. A ação social para o Weber é tudo que volta à ação do outro. Se eu estou na rua, começa a chover e todo mundo abre o guarda-chuva, não é porque todo mundo abriu que é uma ação social. A ação social é aquela: eu compro, você vende. Você vende, eu compro, nós conversamos, nós voltamos a nossa conduta ao outro. Isso é uma ação social, tá bom? Ele vai classificar isso de 4 tipos. E nas aulas posteriores nós vamos nos aprofundar. Afetiva, tradicional, ação social com relação a fins e ação racional com relação a valores. O Weber vai enxergar uma espécie de ética protestante, o espírito do capitalista, a partir do século XVII. Então ele vai escrever esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aí basicamente já no século XX, entendendo o protestantismo ascético através das reformas protestantes no calvinismo,
e da doutrina da predestinação. Ele vai dizer que a ascese protestante intramundana libera o enriquecimento. Então, não passa a ser visto mais como um problema aí, espiritual. Se enriquecer não é um problema. Dos entraves éticos da ética tradicional. Ele rompe com as resistências que a Igreja Católica colocou com relação à ambição individual. Então, agora a ética da vocação é o trabalho, é toda uma conduta voltada para uma sociedade burguesa. Tá bom? E tem um outro autor, gente, que eu preciso avançar, que nós estamos quase encerrando aí, caminhando a nossa aula. Eu vou passar rapidamente essa segunda parte, falei do Weber, rápido, porque nós precisamos compreender a ação social para o Weber mais à frente, e nós vamos falar um pouquinho do Emílio Durkheim aqui, depois nas aulas posteriores nós vamos falar um pouquinho do Marx, tá? Eu estou narrando basicamente a literatura e a leitura que você já tem, e para que a gente sistematize isso num momento posterior também. Então, fique calma, fique tranquilo, a gente vai voltar nesses autores, tá? O Durkheim, ele vê nessa teoria da modernidade um processo individual conectado com a sociedade. Então, o Durkheim vai olhar o seguinte, olha só para mim. É como se a sociedade tivesse aqui, ó, fosse grande, e ela se impõe ao individual, ó, ela se impõe ao indivíduo. A sociedade está acima dos indivíduos para Durkheim. Ela fala como você deve ou não agir, como eu devo fazer, como nós devemos proceder. Como é que ela faz isso? Através das instituições que nós mesmos criamos. E aí a sociedade complexa, ela tem que entender um processo que ele vai chamar de divisão do trabalho. As nossas atividades nessa sociedade geram uma espécie de especialização das funções, aí também entendendo ao longo da história. Como é que era a especialização dessas funções nas sociedades pré-capitalistas? Como é que são a especialização das funções hoje no capitalismo? Então, o Durkheim vai entender o seguinte, ó, conforme o tipo de divisão do trabalho social, que define tudo, que predomina em uma sociedade, nós temos diferentes tipos de cooperação, de solidariedade, mas aqui a palavra solidariedade é um conceito para o Durkheim. Não quer dizer laços bondosos, benevolentes, não é nada disso. É um conceito de forma de trabalho. Ele vai falar de dois tipos, uma mecânica e uma orgânica, entre os indivíduos, que por sua vez dá origem a uma vida moral completamente diferente. Por isso que nós vivemos hoje numa sociedade complexa. Então, através da divisão do trabalho para o Durkheim, tá? Ele vai entender essa conduta humana. Solidariedade mecânica para o Durkheim é aquela a sociedade mais segmentada, né, onde a consciência